Queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero acreditar que da mesma forma que eu, os irmãos também estejam muito bem. Vencemos mais uma semana, iniciamos outra, debaixo da graça de Deus. Pastor Alceu, estão chamando o senhor lá em cima, lá, viu? E se não funcionar isso aí hoje, também não tem problema não. Muito bom. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alceu, nosso co-pastor aqui do nosso templo sede, e também aquele que conduz a nossa escola bíblica dominical. Bem como louvar a Deus pela vida de cada professor que aqui esta manhã está. Que bom que fosse você dando aula hoje, viu, pastor Marcos? Todavia, né? Não tem como escapar. Deus continue abençoando a vida de cada um dos alunos que todos os domingos têm se empenhado em vir ouvir algo de Deus através de cada servo de Deus que passa por aqui. Estamos iniciando mais um trimestre e esse trimestre ele tem um sabor diferente. Trabalhar a cristologia com a igreja não é que seja uma matéria fácil. Na verdade, quando se trata de cristologia, trazer Cristo como tema central de todo o nosso discurso é muito bom. Na verdade, Cristo é a base de tudo. Então serão 13 lições. É claro que da primeira lição, a lição de número 4 ou a lição de número 5, nós temos um propósito. Da lição 6, por exemplo, a lição 9, nós temos outro propósito, e da lição 10, a lição 13, temos outro propósito. Nós queremos convidar cada um dos irmãos para que, se possível, estejam conosco nesses próximos 13 domingos. Não que a numerologia 13 seja tão sugestiva para os dias de hoje, mas tudo bem, venham aprender mais um pouquinho da palavra de Deus. E na primeira lição de hoje nós falaremos acerca do verbo que se tornou em carne. E vamos desmistificar algumas coisas, principalmente acerca da encarnação, o verbo que veio, e desfazer um pouco essa teologia que se prega por aí, que Cristo não passou de um mero fantasma, e vamos nos introduzindo aos poucos na ideia desse trimestre. O texto áureo nos diz que o verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A verdade prática da nossa lição nos diz que o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecados. E ao contrário de que alguns pregam, ele não desfez-se dos seus atributos enquanto se fez homem. Muito pelo contrário, ao que nos diz o versículo 14, foi possível contemplarmos em Cristo uma glória, esta glória que só vê em Deus. A nossa lição, como sempre, os irmãos sabem disso, ela possui alguns objetivos, e o objetivo do primeiro tópico é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo objetivo do nosso segundo tópico da nossa lição é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro objetivo da nossa lição é explicar tanto doutrinariamente como biblicamente as manifestações ou a manifestação do Verbo. Para tanto, queridos, diante do início desse trimestre e a cristologia que ele traz para nós, eu preciso fazer algumas considerações, e nada mais justo que isso. É claro que com a orientação de Deus,
e uma visão muito espiritual. A igreja aqui em Toledo, ela segue seu líder, que aprova, que ama o departamento de ensino cristão. Não é proposital isto, mas um dos temas, eu acho que os irmãos já acompanharam, eu não sei se na nossa EBOM ou em alguns cultos que se seguiram, o lançamento da nossa conferência de escola bíblica dominical, que vai acontecer mês que vem aqui nesta igreja. Serão, acredito eu, pastor Alceu, que 4 dias, né? Quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Então não é proposital que um dos temas que será abordado nessa conferência caminha em comunhão com a ideia desse trimestre, desse maravilhoso trimestre, aonde nós teremos a oportunidade, queridos professores e alunos, de ouvirmos aqui acerca do dinamismo e a cristologia que a EBD tem. A EBD ela precisa ser dinâmica, mas ela também precisa ser cristológica. Na verdade, a base de todo o dinamismo que o cristianismo tem está em Cristo Jesus. Então nós teremos esta oportunidade. Não obstante os ataques que, ao estudarmos a história, a igreja primitiva sofreu por parte do gnosticismo, quanto o assunto era a encarnação do verbo, a igreja ainda hoje ela sofre ferozes ataques, a partir de heresias que se consolidam, que a cada dia tenta arrumar espaço entre nós. Eu sempre digo que quando essas heresias elas começam lá fora, a gente consegue de uma forma mais rápida combatê-la, não é verdade? Mas quando essas heresias elas surgem no nosso meio, alguns de nós conseguem criar e proliferar essas heresias, eu digo que elas só são expelidas de entre nós com o tempo, com o ensino da palavra de Deus. Pois bem, para iniciarmos a nossa fala, vale destacar que o apóstolo João, ele foi contemporâneo dos principais percussores do gnosticismo ou do docetismo. E os irmãos que frequentaram a nossa escola bíblica dominical no ano passado, lá mais ou menos na lição 13, aonde justamente foi tratado este mesmo tema, entre aspas, sobre a encarnação do verbo, nós acompanhamos um pouquinho e aprendemos um pouquinho acerca do gnosticismo, do docetismo. Cerinto, Saturnino e Marcião foram os principais hereges que pregavam essa doutrina docetista. Cerinto, ele foi contemporâneo de João, e a ideia que se tinha, eu não sei se foi eu que dei essa aula, pastor Marcos, na terceira lição do ano passado, acho que mais ou menos ali, eu não me recordo a data, mas eu acho que foi eu. A ideia que se tinha, e eu falei isso aos irmãos, era que enquanto João ia pregando na frente, Cerinto ia pregando atrás, desfazendo toda aquela doutrina. Enquanto João ia pregando que Jesus era o verbo de Deus, o logos de Deus, e que ele não havia deixado os seus atributos, ao mesmo tempo que ele era homem, ele era Deus, Cerinto vinha pregando que ele não passava de um fantasma. Então imagine você pregando de um lado e um herege pregando de outro. Então João sofreu bastante, porque foi contemporâneo desses camaradas. Esses hereges pregavam principalmente em Éfeso, que Cristo não veio em carne. Eles negavam o nascimento virginal de Cristo. De forma clara diziam que Cristo era uma mera aparência. Aí, no ambiente da lição, eu fiz uma pergunta: seria Jesus um fantasma? Seria Jesus um fantasma? Na minha adolescência, a minha mãe e o meu padrasto, eu sempre fui assembleiano, olha que interessante. A minha mãe muito doente, o meu padrasto, foram sempre da congregação cristã do Brasil.
e eles não gostam muito da teologia. E eu me recordo em alguns lampejos da minha adolescência, que eu ouvia assuntos que o meu padrasto trazia para a nossa mesa semelhante a isto, que Jesus não passava de uma aparência. Para você ver como que uma doutrina atravessa, ou uma falsa doutrina atravessa uma geração, 1930 anos praticamente, ainda chega nas mesas hoje em dia. Então Jesus, ele não é um fantasma, tá, irmãos? Jesus, ele não é um fantasma. João, em sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 3, diz que todo aquele, olha só que interessante, se os irmãos puderem projetar, por favor, capítulo 4, versículo 3, da primeira missa de João, da primeira epístola de João, diz que todo aquele que nega que Jesus veio em carne, não é de Deus, não é de Deus. Se Jesus não teve um corpo físico real, logo ele não morreu. Olha isso aqui, se não morreu, também ele não ressuscitou. Se não ressuscitou, logo não há esperança na nossa salvação. Esta era a heresia que João tinha que lidar. João, diferente de alguns cristãos hoje, ele era bem posicionado. João, ele se posicionou contra esses hereges. Diferente de alguns cristãos de hoje, João teve coragem, ele tem coragem. E quando nós lemos a sua segunda missa, versículo 7, ou como você quiser entender, capítulo 1 e versículo 7, porque só tem um capítulo, João, ele vai confrontar tanto estes hereges, que ele vai dar um nome para eles. A gente tem dificuldade hoje em lidar com hereges, né? Com falsas heresias, com falsos profetas. Na verdade, não aqui em Toledo, mas em alguns lugares, querido, a gente até paga para ouvir esses camaradas, né? Profetizarem. Uns agora inventam línguas estranhas, até em japonês, até em chinês, até em americano, né? Inglês e tal. Mas João não. Ele combatia tanto esses hereges que chega a dar um nome para eles. Segunda missa de João, capítulo 1, versículo 7, ele vai chamar esses hereges de enganadores. João dizia: vocês são enganadores, enganadores. E aí quando você vai lá para o versículo 8 ao versículo 10 da primeira missa de João, ele vai dizer o seguinte: olha, quem dá ouvido a esses camaradas, tem parte com eles e não tem parte com Deus. Ou seja, se tem parte com eles, são também enganadores. Eles elevam o nível de enganados, irmã divina, para enganadores. Eles não só são enganados, mas também passam a enganar. E na aula de hoje nós vamos aprender que Jesus, apesar da sua natureza divina, o Logos, ele se fez carne e habitou entre nós. No trimestre passado, a gente refutou aqui muitas heresias. Apesar das nossas limitações em ter acesso a recursos, a materiais, mas os nossos professores vieram aqui, pastor Alceu, e deram um show, foram bons maestros no ensino, e não é à toa que esta igreja, irmã Denise, está participando da nossa escola bíblica dominical ativamente. Eu sempre digo que vocês têm liberdade para perguntar, também para falar, e eu hoje, com a pouca idade que tenho, sou muito responsável em entender que se uma irmã dessa da cabecinha branca se levantar e quiser pegar o microfone e ensinar, eu sou obrigado a se assentar e ouvir, não é verdade? Se alguma pergunta eu não conseguir responder, nós temos aqui o doutor Alceu, teólogo de Jesus, para responder a cada um dos irmãos. Pois bem, o nosso primeiro ponto, nós nos introduziremos no Evangelho de João, aonde nós vamos agora neste momento entendermos acerca da autoria, data e também o propósito deste Evangelho. Uma das leituras, ou a leitura, tratando-se de Evangelho, mais feita hoje, segundo os biblicistas, por ser humano. O livro de João, ou o Evangelho de João, ele é universalmente conhecido. Indiscutivelmente, João é o autor deste Evangelho. Ele identifica-se indiretamente ao lermos o capítulo 13, versículo 23,
ao lermos o capítulo 19, versículo 26, ao lermos o capítulo 21, do versículo 7 ao 20, como sendo o discípulo a quem Jesus amava. João, ele, apesar de ter escrito as epístolas, as 3 epístolas, o livro do Apocalipse e esse evangelho, ele é humilde, não é verdade? Então a sua humildade levou que ele ocultasse diretamente o seu nome na introdução, diferente de alguns outros escritores, o seu nome. O testemunho dos primórdios do cristianismo evidenciam também João, o filho de Zebedeu, como sendo o autor direto deste evangelho. Segundo a história, os presbíteros da igreja da Ásia Menor chegaram em João, o já velho João, e pediram a ele para que ele, ao esses presbíteros observarem a bagunça que os gnósticos estavam fazendo na cabeça dos cristãos que eram contemporâneos a ele, que João escrevesse algo com o objetivo de refutar uma perigosa heresia concernente à natureza, à pessoa e à deidade de Jesus. Na introdução eu disse que, contemporâneo a João, nós tínhamos Cerinto, que pregava que Jesus era um fantasma, Então logo, esses presbíteros, estes homens, estes servos de Deus da igreja na Ásia Menor, chegaram até João e pediram a João um escrito, pediram a João um material que fosse em confronto a estas heresias pregadas. Essa heresia, como eu já disse, eu mencionei na introdução da aula, ela estava sendo propagada por um certo judeu chamado Cerinto. Esse evangelho é datado entre os anos 80 a 95 depois de Cristo. Ou seja, este evangelho foi escrito por João há mais ou menos 1930 anos atrás. A este tempo, o apóstolo João era o último remanescente do colégio apostólico e, como tal, a principal autoridade da igreja na época, que passava por um período de dificuldade. Os apóstolos, exceto João, já haviam todos morrido, alguns martirizados. E o que se via na igreja eram novas lideranças. Lideranças essas que não tiveram um convívio direto com Jesus. Lideranças essas que não haviam, diferente de João, andado lado a lado a Jesus. Outro detalhe muito importante é que a segunda grande perseguição, promovida por Domiciano, do qual o próprio João seria o alvo preferencial, era muito evidente ou estava acontecendo naquele tempo. E pelo crescimento das heresias, como a dos gnósticos, e também uma outra heresia que nós não trabalhamos na lição passada, que era dos ebionitas, que negavam a divindade também de Jesus Cristo, segundo os gnósticos. Então João, ele recebe esta convocação, João recebe este convite para combater estas heresias. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas trazem um panorama do conjunto da vida terrena de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, olhar conjunto a este, onde nós vamos olhar o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, é uma semelhança de feitos, semelhança de obras. Então, João vai trazer uma ideia de algo que Jesus, que Marcos, que Mateus, que Lucas não relata. João, ele tem a missão de trazer fatos inéditos que o Senhor Jesus, ele protagonizou. João ele quis apresentar sinais realizados por Cristo, como também discursos por ele proferidos que demonstram que ele é o Filho de Deus, a fim de que as pessoas creiam na verdade e alcancem a salvação.
O evangelista deixou isso bem claro em João capítulo 20, do versículo 30 ao versículo de número 31. Quando nós lemos do capítulo de número 14 ao que se segue, Jesus vai iniciar uma série de discursos que nós conhecemos como as últimas instruções aos seus discípulos, aonde Jesus vai reforçar diversas coisas, dentre elas a mais linda, evangelista Wilson Jacobowski, de que ele é o caminho, de que ele é a verdade e de que ele é a vida, e que esses discípulos teriam como missão dar continuidade à ideia de apontar um caminho que conduzia o homem, segundo Jesus, à salvação em Deus. Então, uma das expressões mais lindas e o que Jesus mais instrui, ou um dos apontamentos mais lindos que Jesus faz nas suas instruções aos seus discípulos é isto: é que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Na verdade, não era que Jesus queria simplificar a ideia do Evangelho aos discípulos, porque o Evangelho ainda continua sendo muito simples. É a gente que, diante as nossas muitas palavras, não é verdade? Diante os nossos muitos discursos, complicamos a mensagem. Mas o que Jesus transmite aos discípulos em sua instrução é um Evangelho, não é de facilidade, mas é de fácil compreensão. E se nós continuarmos pregando ou pregarmos que Jesus é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida, com certeza, como nos tempos dos apóstolos, nós teremos várias vidas sendo agregadas ao Evangelho de Cristo Jesus. Com base no Evangelho de João, nós temos a divisão do ministério de Jesus Cristo. E nós podemos dividir o ministério de Jesus em 3 fases. Primeiro, o ano da inauguração, João capítulo 15 até o capítulo 3, João capítulo 1, versículo 15, e depois do capítulo 33 ao capítulo 36. Então a primeira divisão do Evangelho de João dá-se da inauguração do ministério de Jesus, que vai do capítulo 1, em resumo, ao capítulo 3. A segunda divisão do ministério de Jesus, ao que João apresenta, é o ano da popularidade, quando o ministério de Jesus ele ganhou evidência, ganhou notoriedade, que é registrado no capítulo de número 4, aonde Jesus vai até aquela aldeia de samaritanos, e lá ele ficou entre 2 a 3 dias precisamente, e muitos dos samaritanos se converteram ao Evangelho, foram alcançados por uma salvação que há em Deus. E a terceira divisão do ministério de Jesus, nós encontramos também no Evangelho de João, apenas ele narra isso, que é o ano da oposição, que vai do capítulo 5 ao capítulo de número 21 deste Evangelho. O único Evangelho em que Jesus se identifica com a expressão eu sou, que é o próprio nome de Deus, como vemos em João, capítulo 6, versículo 20, João, capítulo 8, versículo 24 ao versículo 58, capítulo 13, versículo 19, capítulo 18, versículos 5, 6 e 8. Ou seja, Jesus, ele se identifica unicamente, exclusivamente no Evangelho de João com a expressão eu sou, que é o nome do próprio Deus, e nós vemos Deus se apresentando lá no Êxodo como eu sou para Moisés. Jesus também se utiliza neste Evangelho com a expressão eu sou para dizer que ele é o Cristo. Capítulo 4, versículo 26, ele diz: eu sou o Cristo, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Messias que os judeus esperam. Na verdade, a leitura bíblica em classe revela que ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Então este Evangelho apresenta Jesus se identificando como eu sou o Cristo. Não só isso, Jesus usa a expressão eu sou, no capítulo 6, versículo 35 ao versículo 48, para se identificar como o pão
da vida. Eu sou o pão da vida. O alimento que os judeus precisariam era Jesus. A comida que abasteceria a alma, a vida do povo judeu seria Jesus, mas eles rejeitaram este pão. Segundo o que diz Jesus, este pão, ele era vivo, e este pão, ele desceu direto do céu. Só no Evangelho de João, nós vamos ver também Jesus usar a expressão que ele é, ou eu sou a luz do mundo. Capítulo 8, versículo 12, Jesus disse que ele era a luz do mundo. Os judeus buscavam uma direção diante de um caminho escuro, e Jesus se apresenta como a luz, mas os judeus foram capazes de rejeitar essa luz. E nós, por graça, nós gentios, por graça, aceitamos esta luz do mundo. Não só isso, só o Evangelho de João apresenta Jesus como aquele que é de cima. Ele diz, eu sou o que é de cima. Capítulo 8, versículo 28. Ele diz, eu vim de Deus, foi Deus que me enviou. Não só isso, ele se apresenta também como eu sou a porta. João capítulo 10, versículo de número 9. Não só isso, João 10 e 7, Jesus se apresenta como eu sou o bom pastor. O pastor que os judeus precisavam, o pastor que os homens iriam precisar. Não só isso, em João 11, 25, no ambiente da ressurreição de Lázaro, Jesus se apresenta como eu sou a ressurreição, eu sou também a vida. Jesus, no ambiente da ressurreição de Lázaro, que é um dos milagres, um dos feitos que João registra, ou que está registrado unicamente no Evangelho de João, Jesus está se apresentando como aquele que tem o poder de ressuscitar, como aquele que tem o poder de devolver a vida. Jesus também, em João 12, 46, se apresenta como aquele, ou João capítulo 14, versículo 6, como aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Nós já dizemos isso aqui. Em João capítulo 15, versículo 1, ele se apresenta como sendo a videira verdadeira. E João capítulo 18, versículo 37, ele se apresenta como eu sou o rei. Eu sou aquele que veio para governar, eu sou aquele que veio para exercer o que Isaías, no capítulo de número 9 de sua profecia, disse que eu viria para ser. São 12 identificações que Jesus faz de si mesmo, e apenas no Evangelho de João nós vamos encontrar estas identificações que o próprio mestre ele faz de si. Jesus, ou em João apenas, nós vamos ver feitos que nos outros evangelhos, talvez nós temos alguns registros, é claro, mas nós vemos pelo menos o registro de 7 sinais narrados unicamente neste evangelho. Primeiro, a transformação da água em vinho, algo que nós não vemos em outros evangelhos. E esta transformação de água em vinho é o primeiro milagre feito por Jesus em seu ministério, que consta somente em João. Segundo, a cura do filho de um oficial do rei, capítulo 4, versículo 43 ao 54. Terceiro, esse é o segundo milagre do Senhor Jesus, é claro que numa ordem cronológica, mas olhando os feitos de Jesus, eu quero acreditar que não há como nós cronometrarmos de fato o que Jesus fez em sequências corretas, mas isso é um assunto para outro momento. Terceiro, a cura do paralítico no tanque de Betesda, também só é registrado por João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Nós temos também a primeira multiplicação dos pães e peixes, a caminhada de Jesus sobre o mar da Galileia, os 2 únicos sinais deste evangelho também citados pelos outros evangelistas, a cura do cego de nascença, o milagre também só relatado em João, e a ressurreição de Lázaro no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 45.
o maior milagre de Cristo, aliás, mas que só é relatado aqui no Evangelho de João. Então há exclusividades dos feitos de Jesus que apenas o Evangelho de João traz para nós. E o propósito deste Evangelho, ele é único. João, inspirado pelo Espírito Santo, ao escrever este Evangelho, ele foi ele tinha a intenção de falar aos seus leitores, de falar à igreja em Éfeso, de falar à igreja na Ásia Menor, que Jesus é o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, e que para que, crendo nele, nós teríamos vida, eles teriam salvação pelo poder do seu nome. Então João tem como propósito refutar a ideia gnóstica de que Jesus era um fantasma, de que Jesus era uma aparência, de que Jesus não era filho de Deus coisa nenhuma, de que Jesus não havia nascido de um nascimento virginal coisa nenhuma, que isso era balela dos apóstolos, dos mentirosos que haviam andado com Jesus. Então o objetivo principal de João, ao escrever este evangelho, é provar, é ratificar que Cristo era o Filho de Deus, que nós, crendo que Ele era o Filho de Deus, nós teríamos nele salvação. Amém? É muita informação. A introdução ao Evangelho de João é isso, queridos, é muita informação. Nós não caminhamos nem aqui, nem na metade da introdução deste Evangelho. Existem aqui coisas extraordinárias, e uma das sugestões do nosso comentarista é que nós, até a conclusão da última lição deste trimestre, somos desafiados a lermos em sua totalidade o Evangelho de João. Quantos aqui topam esse desafio? De ler todo o Evangelho? Amém? Eu já li algumas vezes, né? Mas não faz mal não, vamos ler de novo. Então nós temos este desafio, porque é muita coisa, é muita informação, e isso para nós é interessante. Amém até aqui? Alguma sugestão? Estou falando demais? Posso seguir? Se sim, amém. Jesus, o Verbo de Deus. No princípio, segundo o que nos registra João, no capítulo de número 1, versículo 1, no princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ideia que se tem é que João está se remetendo ao capítulo 1, versículo 1, aos versículos que se seguem do livro de João. A ideia de verbo no grego é logos, que vem de fala, que é uma palavra proferida por uma voz viva, por uma voz viva, por uma voz que existe, por uma voz que subsiste, não uma voz que é fictícia, não por uma palavra montada, mas a ideia de logos ou de verbo no grego é esta, que é uma palavra falada que ao mesmo tempo ela é vida, como se o que eu falasse agora ganhasse vida e fosse caminhando entre os irmãos, de forma não só audível, mas também visível. Então, esta é a ideia que João traz no versículo 1 do capítulo de número 1 do seu Evangelho. Na introdução do seu Evangelho, segundo o que João registra, é uma apresentação da divindade de Jesus. Jesus é apresentado como Deus antes mesmo do registro dos seus sinais e discursos, que provariam esta deidade. O discípulo amado, inspirado pelo Espírito Santo, mostra-nos com clara evidência a natureza divina do nosso Senhor Jesus. Muito bem, ensinou o pastor Antônio Vieira, um grande escritor que a nossa casa publicadora teve nos famosos anos 90, eu não sei se temos aqui alguns, não sei se o senhor foi pastor presidente nessa época, mas o senhor acompanhou, né? Saudoso, não sei se ele chegou já a falecer,
porque não é uma pessoa evidente nas mídias sociais. Mas o pastor Antônio Vieira foi um grande escritor. Ele relata, ele ensinou em 1995, em uma das nossas lições, que inclusive tratava deste mesmo tema, que realmente os 14 primeiros versículos do Evangelho de João, que são uma introdução, ele enumera, ele evidencia, ele anuncia a divindade de Jesus e apresenta 3 grandes ideias que percorrem todo este Evangelho. Primeiro, capítulo 1 ao capítulo 4, que é a revelação do verbo, o verbo vem, o verbo é anunciado. Do capítulo 5 ao capítulo 11, este verbo ele é rejeitado, os judeus rejeitam este verbo, os homens rejeitam esse verbo, e do capítulo 12 ao capítulo 4 tem a aceitação deste verbo. Então, nós podemos dividir o verbo do versículo de número 1, de 3 seguinte maneira. Esse verbo, ele é anunciado, ele é revelado, este verbo ele também foi rejeitado, e este verbo foi aceitado. E quem aceitou este verbo? Não é verdade? Jesus disse que ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todo aquele que o recebeu, ele os fez filhos de Deus. Ou seja, eu e você fomos alcançados por este verbo, por esta palavra, na ideia de João, que ela é viva, é viva, é viva. Jesus é apresentado como o verbo, palavra que traduz, ou que é traduzida na versão Almeida e corrigida como logos. O uso desta palavra pelo apóstolo tem trazido muitas discussões ao longo dos séculos, porque se trata de um termo que na filosofia grega tinha um significado todo especial, significado este que, aliás, havia sido adaptado ao judaísmo por um contemporâneo de Jesus, chamado Filo, que viveu, segundo a história, entre os anos 25 a 50 antes e depois de Cristo. Este Filo, ele foi natural de Alexandria e que se tornou o maior comentarista do texto grego do Antigo Testamento. Como o texto do Evangelho segundo João, ou João escreveu entre 80 a 95, nós no primeiro tópico nós dizemos isso, a autoria foi entre 80 a 95 depois de Cristo. Muitos discutem da possibilidade de João, um típico judeu palestino, ter tido acesso a tais comentários e com esta expressão ter querido expressar o termo logos, que significava no pensamento helístico um pensamento de razão, uma razão, algo que existe em sua essência. Ou seja, a ideia é que João, este judeu contemporâneo de Filo, foi nos materiais de Filo buscar a interpretação do que era logos, para tratar Jesus como sendo o logos, para tratar Jesus como sendo uma palavra de excelência. Entendemos que o termo logos traduz, sim, toda a riqueza do pensamento helenístico trazido por Filo, pois o objetivo do Espírito Santo ao inspirar o evangelista para escrever o evangelho foi mostrar a todos os judeus e gentios que Jesus é Deus e que se poderia crer nele como Salvador. Até para corroborar com a ideia deste evangelho, a ideia do versículo de número 1, do capítulo 1 de João, Deus preservou um homem, que mesmo nos tempos de Cristo, teve a capacidade de escrever materiais, de traduzir a ideia de logos, para que João se adaptasse ou se apegasse a ela e fizesse uma referência a Cristo Jesus. Assim, para os gregos, logos é uma palavra
que tanto nos remete para a linguagem, para a fala, para a comunicação, como também para a razão, para algo que existe, para algo que é real. Ou seja, o que João está apresentando no seu evangelho, no versículo 1, não é uma mentira, não é uma palavra vazia, é uma palavra tão poderosa que foi a proporcionadora de toda a criação, de toda a existência. Na verdade, a ideia que João traz é que esta palavra existia mesmo antes de tudo existir. Parece uma incógnita, né? Na verdade, tudo passou a existir com base nesta palavra, com base no discurso do próprio Deus. Ao dizer que Jesus é o Logos, portanto, estamos afirmando que há um só tempo, Jesus é a palavra, a comunicação que Deus faz de si mesmo, como também que Ele é a razão, o pensamento, a inteligência que tudo sustenta, que tudo ordena, que tudo organiza e que tudo cria. Ou seja, tudo foi feito com base em Cristo Jesus. Tudo foi feito com base em Cristo Jesus. Tudo Deus criou pela sua palavra. E esta palavra que a um só tempo era palavra, discurso, mas também ordenava e criava todas as coisas. Isso aqui dá uma volta na gente, irmão. Era Deus falando, e esta palavra que era viva, criando. Parece que o que ele falava ganhava vida e criava matéria. Isso é lindo, isso é extraordinário. Então, Cristo é o Logos. Cristo é uma palavra viva, era a palavra viva. Cristo era a palavra material, que se materializou nesta estrutura humana. Isto é lindo, queridos, não se desfazendo dos seus atributos, a todo momento podendo exercer poder, podendo exercer coisas terríveis. Quando Pedro corta a orelha de Malco, no jardim do Getsêmani, Jesus disse: Pedro, você acha que eu não poderia pedir e Deus mandar um exército aqui, Pedro? Ele vai lá e cola novamente a orelha de Malco. Então ele era um homem que não se desfez dos atributos da divindade, habitou entre nós. Imagine, queridos, entre nós aquele que criou todo o universo, que criou esta terra, que criou todas as coisas e que criou eu e você. Então esta é a ideia que João traz. Esta é a ideia que João traz. Então Jesus, ele é o verbo de Deus, e este verbo, segundo João, ele estava no princípio, e nada do que se fez não passou ou deixou de passar pelas mãos do Logos, que é Cristo Jesus. Ele é o Logos de Deus, e pelo poder da palavra, pelo poder deste verbo vivo, tudo ganhou a forma. E você concorda que as criações ou a criação de Deus é perfeita, sim ou não? Tem algum defeito para apontar? Vamos fazer uma comparação bem simples. Eu ando muito de carro e sou um bom apreciador de carro. E às vezes a gente acha tanto defeito em carro, né? Principalmente esse carro elétrico agora, né, Wilson? Que é a nova. Tem tanto defeito, né? Assim, a gente está fazendo uma lei simples de comparação. Que defeito nós achamos na criação de Deus? Mas nenhum defeito. Por mais perfeccionista que o homem seja, ele não terá perfeição nos olhos, ele não terá perfeição nos ouvidos, muito menos no que fala, para caracterizar, dar valor ou distinguir a criação de Deus. Tudo o que o Verbo fez foi perfeito. Tudo o que o Verbo fez foi perfeito.
Então, no princípio ele era o Verbo estava com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Este Verbo é vivo, este Verbo não é um fantasma, este Verbo, ele tem vida, e esta vida foi o que criou todas as coisas. Até aqui tudo bem? Cadê as anciãs, os anciões da igreja para pontuar alguma coisa? Pastor Alceu, segue a aula ou para a aula? Assim vai estar um pouco chato, né? É uma introdução, irmãos, ao que nós vamos falar nas outras 12 lições. Então, sem essa introdução a este evangelho, a gente não vai conseguir chegar nem na 6ª lição, quem derá na 13ª. Então, nós precisamos nos introduzir na ideia. Até aqui tudo bem? Tenho aqui ainda alguns minutos para discorrer e falaremos agora do terceiro e último ponto, a encarnação do Verbo. É encarnação, viu, irmão? Não é reencarnação, não. São duas coisas bem distintas. Não é reencarnação, é encarnação. E, na verdade, o tema central da nossa lição, ou a palavra-chave, né, da nossa lição é encarnação. E o que é encarnação? Encarnação tem vários significados, incluindo um ato de fazer o ser humano uma imitação de carne ou uma manifestação de um espírito. Esta palavra é derivada do latim e realmente significa o efeito de encarnar-se, assunção ou a manifestação em um corpo carnal. Mas diferente de alguns hereges que pregam por aí, Jesus veio como ser humano, viveu como ser humano, teve família, teve sede, teve fome, igualzinho eu e você, mas em nenhum momento ele deixou de ser Deus, e nós aprendemos isso muito bem na aula passada. Ele não esvaiu-se também dos seus atributos, ele continuou sim tendo seus atributos. Não é à toa que ele fez milagres, coisas que nunca se viu na história do povo judeu e nem na história da humanidade. Na descrição feita por João, na introdução do Evangelho, o discípulo amado também nos mostra que no Verbo estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Capítulo 1, versículo 4. Quando o Verbo se fez carne, diz o apóstolo, ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Capítulo 1, versículo 9. O Verbo, portanto, não só é o Criador de todas as coisas, não só é o Criador de todas as coisas, mas a própria fonte de vida. Entendida aqui não somente a vida física, mas também a vida espiritual. Através de Jesus, aí sim nós passamos a viver. Só há vida, queridos, à luz do Evangelho de João, através do Verbo. Através do Verbo. Esse celular aqui, para ele ter vida, ele precisa de uma fonte carregável de energia. Você concorda, sim ou não? Da mesma forma o ser humano. Só há vida em Cristo Jesus. Não só uma vida física, Lira, mas também uma vida espiritual. Porque o homem sem Cristo Jesus, ou fora de Cristo Jesus, me desculpe as senhoras e os senhores, a expressão tão simples e simplória, e talvez até um pouco assim, assim meio, né? Mas o homem se torna um pervertido, o homem se torna um perdido, o homem se torna um pecador compulsivo, o homem perde a sua razão, perde o seu equilíbrio emocional, o homem se perde em si, o homem se perde em si. Ele passa a não discernir mais as coisas, segundo o que Paulo registra na sua primeira epístola, capítulo 11, versículo 28, salvo engano, de Coríntios.
A ideia de discernir no grego é essa: é perder a razão de si, é perder a noção de si, é perder a noção do perigo, é perder a noção da verdade. Então só há vida em Cristo Jesus. O verbo é o meio pelo qual se liga ou nós nos ligamos a Deus, pelo qual se tem vida, sendo esta a função principal do Filho que João apresenta em seu Evangelho. Só há vida por meio de Cristo Jesus. O verbo é a fonte da vida, a própria vida. Vida esta que é a luz dos homens. Jesus é a vida, como ele próprio diz durante o seu ministério, capítulo 14, versículo 6. Jesus veio nos trazer vida, e esta vida, João capítulo 10, versículo 10, esta vida é uma vida com abundância. Geralmente quando a gente quer apresentar algo de sucesso, algo que é bom, nós trabalhamos a lei da comparação, irmã Rose. E João faz a lei da comparação. Com o quê? Com o que o diabo tem a oferecer ao homem. Ele diz que o diabo vem senão para roubar, matar e destruir. Aí ele resume e põe um ponto final: e eu vim para dar vida, e vida com abundância. Ter vida é bom, irmão, já basta, mas ainda ter com abundância é melhor ainda. Então Jesus, o verbo, ele veio para que nós tenhamos vida, e uma vida com abundância, e somente em seu nome poderemos ter vida. João 20, 31. Uma vida que como advém, ou que advenha do Logos, que é eterno, é uma vida igualmente eterna. A promessa que ele nos deu é esta, João 6,40, que nele, além de termos vida aqui, nós desfrutaríamos de uma vida eterna. Na verdade, o que a gente acha que tem aqui é uma vida, mas vida mesmo é lá em cima, é lá na eternidade. É por isso que Paulo várias vezes usou essa expressão, que se eu morrer, é aí que eu vou passar a viver. O viver para mim aqui é Cristo, e morrer para mim é ganho. Ganho por quê, Paulo? Porque aí sim eu vou desfrutar de vida. Uma vida sem dor, uma vida sem perturbações, uma vida sem feridas do pecado, uma vida que será eterna em Cristo Jesus. Assim, ao mencionar Jesus como sendo a luz, de pronto observamos que se reproduz novamente que Jesus é apresentado como sendo o principal criador, aquele que entendeu a luminosidade divina à criação, ou que deu a luminosidade divina à criação, e por isso é a própria luz, como a propósito disse de si mesmo, mais de uma vez: eu sou a luz do mundo, a luz que alumia o caminho. Ao dizer que Jesus é a luz, João também reforça a ideia da divindade de Jesus, visto que Deus é luz. 1 João, capítulo de número 1, versículo 5. Eu e você não temos luz própria. Eu e você, isso aqui é lindo, isso aqui é tremendo. Eu e você não temos luz própria. Eu e você não temos luz própria. Eu e você não temos luz própria. A luz que temos é a de Cristo que reflete em nós. Se não fosse Jesus, até hoje eu e você estávamos em escuridão. Sem a luz, não se pode ver a Deus e Jesus. É precisamente esta luz que dá direção ao homem. O único meio pelo qual a humanidade pode distinguir e ver claramente quem é Deus e qual é o propósito do seu Criador em relação à criatura é só através de Cristo Jesus, que é a luz do mundo. Que é a luz do mundo. Me desculpe a expressão, mas eu e você, longe de Jesus, somos apagados.
Quem gosta de escuro aqui, levanta a mão. Mas ninguém gosta, irmão. Quem aqui trabalha com escuro, levanta a mão. Não consegue. Não consegue. Você é mais um cego. O escuro neutraliza o seu principal sentido, que é a visão. E Jesus veio para devolver com esta luz a visão espiritual do ser humano. É interessante observar que mesmo os rabinos judeus concordam que a luz mencionada em Isaías capítulo 60, versículo 3, é a luz. Jesus disse que ele seria, ou Isaías disse que ele seria luz para todas as nações. É uma referência ao Messias e demonstra, portanto, o caráter universal do verbo. E qual é o caráter universal da missão do verbo? Ser luz. O verbo, diz-nos o apóstolo João, também deve ser testificado, como havia sido testificado por João, não o apóstolo, mas o último profeta da dispensação da lei, o João Batista, capítulo de número 1, versículo 6 ao versículo 8, João pregava, aleluia, ele é aquele que vem, aí João diz, houve um homem que foi enviado por Deus, cujo nome era João Batista, e este veio para testemunho, para que testificasse. A mensagem de João Batista, irmão, era muito simples. E qual que era a mensagem de João? Não tinha grego, não tinha hebraico, não tinha aramaico, não tinha a língua portuguesa mais apurada. Mas a mensagem de João era simples. Era que ele testificasse da luz, e esta luz era Cristo Jesus. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse a luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para os seus, mas os seus rejeitaram esta luz. A mensagem de João era essa: Cristo é a luz do mundo, Cristo é a luz dos judeus, Cristo é a luz dos escribas, Cristo é a luz dos gentios, Cristo é a lei dos gregos, Cristo é a luz dos romanos, Cristo é a luz de todo mundo. Era a mensagem de João. É a luz, Ele é a luz, aleluia, Ele é a luz. Esta luz, o verbo, é que alumia, não os homens que correm ao encontro dele para ser iluminado, pois ele se encontra sempre no mesmo lugar, o lugar da sua palavra que não passa e que permanece para sempre. Ele é o verbo que alumia. Nos dias em que vivemos, muitos correm atrás desta luz verdadeira, de um lado para o outro. Estatísticas estimam em cerca de 500 mil o número de crentes flutuantes que não vão à igreja, ou que vão de igreja em igreja, de denominação em denominação, buscando a servir a Deus, e isto só na região metropolitana de São Paulo. Não saiam atrás da luz verdadeira, porque ela é que alumia a todo homem. Eles não saem, na verdade, atrás da luz verdadeira. Imagine comigo, 500 mil crentes, irmão, segundo estatística, segundo pesquisa, que ficam de igreja em igreja, de ministério em ministério, ora crente, ora desviados, em São Paulo apenas. Diz eles que é atrás de uma luz, atrás de uma direção, atrás de um caminho, e nunca encontram o caminho. Mas estas pessoas, quando se encontrarem com a verdadeira luz, elas firmarão os seus passos, caminharão certamente aos céus de glória, aos céus do poderoso Deus. E a missão desta igreja, eu concluo esta aula. A introdução deste evangelho é magnífica e existe muitas informações. Minha esposa é testemunha, irmão. Eu fico à noite, fico à madrugada, fico a semana, fico o dia, eu vou viajando, vou estudando, vou ouvindo no carro e vou anotando. Então é muita anotação. E eu replico aos irmãos o que eu penso, o que eu pesquiso e falo. Mas a missão desta igreja é a mesma de João Batista. Ah, mas eu não sei pregar. Sabe sim. Ah, mas eu não tenho uma mensagem. Tem sim. Faça como João. Pregue que ele é a luz.
Ele é a luz, pastor Alceu. Ele é a luz. Que luz é essa, João? A luz que criou, a luz que direciona, a luz que faz, a luz que convence, a luz que dá clareza, a luz que dá vida. Ele é a luz. Ele é a luz. Que o Senhor Jesus continue abençoando esta igreja, e que ao longo deste ministério possamos, ou deste trimestre, possamos encontrar em Jesus Cristo força, ânimo para pregarmos este evangelho tão maravilhoso, que é um evangelho de luz. E esta luz é fácil de identificarmos ela. Esta luz é Cristo Jesus. Fique de pé, por favor. Os poucos minutos que tenho, eu quero orar com vocês esta manhã. Foi convidado pelo pastor Alceu, ou convidada pelo pastor Alceu, para cantar um hino, a irmã Nara. Fique à vontade, por favor. Mas eu quero orar com vocês. Trabalhar com o departamento de ensino, pastor Alceu, não é fácil. Aliás, é um departamento que o diabo ataca, porque ele sabe que aqui os crentes são preparados, são forjados para vencerem as heresias, para andarem em Cristo Jesus, para continuarem com força, ânimo, fé e vigor a sua jornada cristã. E a minha oração esta manhã é para que Deus continue abrindo o seu entendimento, para que você se fortaleça em Cristo Jesus cada vez mais. E o que depender de nós nesse trimestre, estaremos à disposição para trazermos alguns conteúdos, apesar das nossas muitas limitações que temos em nossa vida ministerial. Uma limitação de tempo, uma limitação de trabalho, uma limitação de acesso a materiais, uma limitação talvez de um conhecimento mais apurado, como de alguns de vocês. E a gente tem que ser humilde e reconhecer isso. Mas Deus dará graça a cada um de nós. Ele é a luz. Ele é a luz. Pai, nós oramos ao Senhor nesta manhã. Te damos graças pela introdução desta aula, Pai. Ó Deus, talvez não transmitimos tudo aquilo que anotamos, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que pesquisamos, mas a Tua boa mão nos conduziu até aqui. Esta é a reflexão com base nesses 3 tópicos que temos para esta manhã. Fortalece cada um dos irmãos que estão aqui, pois Tu és o Verbo, Tu és a vida. Tu és aquele que veio mesmo em forma humana, não perdeu a sua divindade, os seus atributos. Pai eterno, a luz que alguns rejeitaram há tempos passados, esta igreja absolveu por fé e graça. Estamos até aqui caminhando, ó Deus. Continue fortalecendo cada um dos irmãos, dando a eles graça, renovando o entendimento, o conhecimento de cada um deles, e que possamos nesta igreja desfrutar de pleno conhecimento, de uma convicção do Senhor, ó Deus, neste tempo. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.